Mas você acha que os mineiros estão em risco também com a esquerda? O Brasil inteiro está. A esquerda ela é um risco total. E a esquerda, como se vê hoje, é algo muito recente. As pessoas falam não, que a gente deve respeitar as diferentes visões políticas. Depende. Se essa visão política ela é autodestrutiva, não merece respeito. Por que eu devo respeitar comunista se o comunismo é um tipo de política extremamente recente dentro da história da humanidade, que surgiu no início do século XX, com a Revolução Russa, né? Surgiu politicamente, de fato, as ideias vieram de Karl Marx e Engels, mas surgiu ali com o Vladimir Lenin na União Soviética e que só no século XX, conforme o Livro Negro do Comunismo, que é um estudo de Stephanie Courtois com outros estudiosos, matou no mínimo 100 milhões de pessoas. Eu tenho que olhar para um lixo homicida, assassino, genocida como esse e falar, olha, merece respeito ao comunismo. Agora o nazismo, que também é um lixo e que matou 6 milhões de judeus, acredito que pegando cigano, homossexual e vítimas, outras vítimas, ali entre 11 milhões, ou seja, matou aproximadamente 10% do que o comunismo matou, é crime. Ou então o comunismo tem que ser o quê? Não poderia existir partido comunista no Brasil. Eu não respeito comunista. Eu não sou adversário de comunista. Eu sou inimigo. Porque esses caras vão sempre criar um tipo de política que vai gerar devastação e morte. Isso aí quem fala é a própria história. E parece que essa galera tá crescendo, né, mano? Isso que eu ia falar. Eu vi na posse até do governo Lula, assim, tinha muita gente com bandeira, tipo, socialismo já, comunismo já. Essa galera tá aparecendo pra caramba, né? Ministro da Defesa, o Dino, né? Flávio ele é Dino. abertamente comunista. Esses dias chamaram ele de comunista obeso, aí ele ficou chateado por ter sido chamado de obeso. Mas comunista não. Ele é comunista? Parece que esse cara tá no Congresso há anos, não tá? Pois é, ele é comunista. Ele Cara, tem foto com a Folha. agora eu ia falar uma coisa, olha aqui, eu vi isso aí, e você fala, e o Cabeleira falou, eu ia tocar exatamente isso, porque vem crescente. Na América aqui do Sul, então, acho que está, né, exponencialmente crescendo. Os caras estão falando do Foro de São Paulo voltando agora Isso, também. cara, né? e por que ninguém fala disso da forma que você fala aí dessas mortes, por exemplo? Porque olha aqui, se você pega gente saindo da Venezuela, existem mais pessoas tentando fugir da Venezuela, sair da Venezuela, do que da Ucrânia, que é um país que está em guerra. Mas Venezuela não é comunista. Não é uma ditadura. Velado, né? Tá, enfim, Existe socialismo. Tá, socialismo, então. Algum regime comunista que não seja uma ditadura? Existiu na história da humanidade? Meu irmão, não existiu. Então, todos os regimes comunistas eram ditaduras invariavelmente, porque a própria ideia de aplicação do comunismo, ela direciona o Estado para a criação de uma ditadura, porque conforme os teóricos do comunismo, a autoridade imbuída de responsabilidade e poder para levar a sociedade até o estado de comunismo é necessariamente o quê? O governo. Então, eles concentram poder nas mãos do Estado. E quando você tem concentração de poder, você acaba, invariavelmente, direcionando a sociedade para uma ditadura. Então, foi isso que aconteceu na União Soviética, foi isso que aconteceu na China, foi isso que aconteceu na nossa vizinha Cuba. É isso que está acontecendo agora na Venezuela. Cara, e você acha que é uma ditadura comunista na Venezuela, na China? Com certeza. Aí eles falam uma ditadura comunista. Eles tentam falar a respeito da aplicação do comunismo. Olha, a própria ideia de comunismo, ela é totalmente metamorfósica. É metamorfose pura. Nem sei se a palavra metamorfose que existe, pode ser um neologismo. Mas o entendimento aqui foi preservado. Perfeito. Então, o que acontece? Qualquer pessoa que estude as ideias comunistas se vê na posição de falar o quê? O comunismo nunca foi aplicado. Tentaram, mas falharam. Eles estão sempre prontos para tentar. E por que ele não é aplicado? Porque ele está sempre direcionado para o futuro. Mas esse futuro não vai chegar nunca. Porque quando você tem o estado de transição, que seria o socialismo é quando você pega um estado capitalista, aplica o socialismo, transicionando para o estado de comunismo. Sim. Né? Aonde todas as pessoas viveriam em comunas e teria todo aquele... Ser quase como um paraíso na Terra. Eles tiram a ideia de paraíso da esfera metafísica e trazem para a esfera materialista, né? Isso aí é algo inaplicável. Então você sempre vai ter o quê? A concentração de poder na figura do Estado e logo depois uma opressão e um morticínio sem precedentes.
Tanto que você vê, no Brasil, nós tivemos o regime militar que em mais de 20 anos matou aproximadamente 300 comunistas, né? E você tem em Cuba, que é um ovo, comparado com o Brasil, 100 mil presos e mais de 10 mil mortos. Vai comparar? Tem que comparar, né? Então, e por que ninguém fala, Caporeza? Assim, você não vê uma manifestação de mídia, não tô falando do Brasil, não. Você não vê noticiar esse tipo de situação. É porque é blindado? É porque, vamos entender, o interesse da mídia é legal para a grande mídia? Isso é interessante, esse tipo de processo político? O que predomina hoje na nossa sociedade é a postura psicológica de histeria. O que é o histérico? O histérico é alguém que sente alguma coisa tendo por base aquilo que ele acredita. Então você fala que existe uma perseguição contra os negros por parte da polícia militar. Eu sou policial militar, isso é uma balela, uma mentira. Né? Não existe perseguição, muito pelo contrário. Quantos colegas e comandantes que eu tive que são negros? Né? Vários. Eu sempre falo que o que importa não é a cor da nossa pele, mas o caque da nossa farda. Ou o vermelho do nosso sangue, que é igual, entendeu? Mas a esquerda, ela solta isso e aí a pessoa escuta, o histérico, ele escuta isso e fala, meu Deus, essa polícia é racista e ela persegue os negros. Isso não pode acontecer. Nós temos que fazer alguma coisa. Aí tem aquela resposta emocional burra, porque ele está reagindo a algo que só existe na narrativa e na mente dele. Assim acontece com os maiores órgãos de imprensa. Eles veem o discurso ludibriante da esquerda, de preocupação com os mais pobres, e eles só geram pobreza. Né? De inclusão das minorias, eles só geram desigualdade. E eles acabam comprando aquilo e acreditando que é o melhor. Acontece que os socialistas, os comunistas, os esquerdistas, de uma forma geral, que hoje em dia são chamados de progressistas, eles vendem o paraíso, mas entregam o inferno.